Olá a todos, aqui o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e hoje nós iremos continuar a segunda parte daquela reflexão sobre os poderes de Satanás e a nossa postura como cristão para nos defender dos seus ataques. Se você ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui um link para que você possa conferir. E essa segunda parte nós iremos então manter a mesma estrutura. Mostrar aqui e estabelecer essa verdade bíblica do poder de Satanás e também, o mais importante, a nossa postura que nós devemos assumir e adotar no sentido de nos proteger dos seus ataques. Aqui nós estamos no capítulo 2 e no segundo encontro que Satanás tem com Deus. E desse encontro resulta que Deus então dá a autorização a Satanás para que ataque agora a vida de Jó, dizendo apenas que Satanás não o matasse, mas que então teria a autorização para atacar a vida de Jó. Aqui já, nota de rodapé, é importante lembrar que todo o poder de Satanás está submisso à autorização de Deus. Aqui a gente vai explorar em outro momento essa verdade. Mas aqui Satanás então sai da presença de Deus e vai atacar Jó. E aqui no verso 7 diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí, se você continuar lendo o livro de Jó, os próximos capítulos, que vai mostrar, na verdade, o grande sofrimento pelo qual Jó passou, e dá a entender que aquela doença durou vários meses. O livro não deixa claro quanto tempo isso durou, mas foi algo terrível e tremendo, e que parece ter sido algo nos seus ossos e também na sua pele. A questão de uma doença de pele aqui é muito clara, né? Porque feriu Jó de tumores malignos por todo o seu corpo. Então algo que certamente doía, né? E coçava, ele pegou cacos de barro para se coçar. Muito bem, então aqui nós vemos mais uma amostra da extensão do poder que Satanás tem, no sentido então de infligir uma doença sobre o ser humano. É claro que se nós pensarmos no Novo Testamento, nós teremos ali muitas outras provas do poder de Satanás. Por exemplo, os evangelhos vão falar muito sobre a possessão demoníaca que o diabo e os seus anjos faziam ali com muitos homens e mulheres e que foram curados por Jesus, obviamente. Nós podemos lembrar daquele relato lá no livro de Judas, que diz que Miguel não ousou discutir com Satanás quando, da ocasião da disputa do corpo de Moisés, o diabo é chamado de antiga serpente lá no Jardim do Éden, em Apocalipse, como o grande dragão vermelho, não é? São termos que denotam um poder daquela pessoa. E aí nós iremos aterrissar em Efésios capítulo 6, que é um texto bem conhecido, para ali ver o que nós podemos aprender e qual é o conselho de Paulo no sentido de, aqui nesse caso, tomar toda a armadura de Deus. Mas primeiro, quando ele começa a falar aqui, no verso 10, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ainda nesse sentido de mostrar o poder do diabo. Ele arma ciladas. Né? A palavra cilada aqui, a palavra grega é metodeia, é método, é artifício, é truque, é arte. Então o diabo tem esse poder de arquitetar esses planos para derrubar os servos de Deus. E o verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Note aqui esses termos que Paulo emprega para dizer que essa entidade espiritual do mal, encabeçada por Satanás,
não é algo desarticulado. Não são espíritos aleatórios e isolados que tentam e que fazem o mal. Antes tem toda uma articulação, tem um governo, é chamado de principado, de potestade. Essas palavras elas têm a conotação de governo mesmo, de articulação, de organização. E, de fato, o mundo espiritual do mal tem essa organização. Paulo ainda emprega os dominadores deste mundo tenebroso, forças espiritual do mal nas regiões celestes. Então, aqui, para a gente ficar claro que não é somente um espírito mal fazendo mal ao homem. Antes, é Satanás encabeçando toda uma legião com um governo, com uma estrutura, com metodeia, com a finalidade de derrubar o servo de Deus. E aí, por conta disso, por causa disso, Paulo então vai apresentar a armadura de Deus, aqui a partir do verso 13, ele vai falar: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui haverá o dia mau. Nós passamos por vários dias maus. É aquele dia quando a tragédia nos acomete. Então, aqui a Bíblia está dizendo que o dia mau vem, o dia mau acontece. Mas nós devemos tomar toda a armadura de Deus para resistir nesse dia mau, no poder do Espírito Santo e na graça que Deus nos concede, e não só permanecer, resistir a esse dia, mas também, depois de tudo ser vencido, permanecer inabalável. Então aqui é uma grande palavra de esperança para mim e para você, que ao mesmo tempo em que Paulo está nos dizendo que haverá dia mau, há vitória também nesse dia mau. E nós sairemos do outro lado vitoriosos e permaneceremos inabaláveis se, e somente se, tomarmos toda a armadura de Deus. O verso 14 vai dizer: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Verdade e justiça são as primeiras armas de proteção aqui que Paulo nos mostra. Viver na verdade evangélica, na verdade que são expostas na palavra de Deus, não na mentira, a verdade sobre o nosso pecado, a nossa natureza, a verdade sobre o amor de Cristo, a verdade sobre a graça de Deus, a verdade sobre a morada do Espírito Santo na nossa vida. São verdades preciosas que nós devemos sempre nos lembrar para resistir no dia mau. E a couraça da justiça. A justiça tem a ver com o nosso relacionamento com o outro, com o mundo, com as pessoas, com os irmãos. Então, ter um relacionamento justo para que o diabo não encontre nas nossas atitudes alguma razão para nos acusar diante de Deus. Verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então o diabo ele tem dardos inflamados. Então Paulo está dizendo que ele lança esses dardos para nos derrubar, mas que o escudo da fé é algo fundamental para nós não sermos enganados. Então, fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus, fé naquilo que Deus nos prometeu e que um dia nos dará e completará toda a obra sua na nossa vida. Essa fé ela é capaz de apagar aqueles dardos, por exemplo, da dúvida. Quando o diabo coloca dúvida na nossa mente, se de fato somos salvos, se de fato temos ao céu como herança, se de fato o Espírito Santo habita em nós, porque afinal de contas, alguma circunstância mal está acontecendo, será que Deus nos ama mesmo? Então esses dardos que são lançados pelo diabo, que são os dardos da dúvida, é a fé que é capaz de
ser usado por nós como um escudo contra esses dardos. E aqui no verso 17, tomai também um capacete da salvação. Né? Capacete é um artefato que protege a cabeça. E aqui então a salvação como um capacete que protege a nossa mente que pode ser atacada pelo diabo. Mas aqui o capacete da salvação, a certeza de estarmos salvos por sermos filhos de Deus, e essa verdade protege a nossa mente, de novo, contra mentiras e contra dúvidas. E aqui é importante, e a espada do Espírito. Que espada é essa? O texto vai dizer, é a palavra de Deus. Aqui sempre a palavra de Deus, aqui é uma arma de defesa e de ataque. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Como que ele se defendeu? As 3 vezes, usando a palavra de Deus. Então aqui no momento do ataque, do dardo inflamado, da dúvida, da mentira que assola a nossa mente, ou as circunstâncias que nos enganam, nos mostrando, tentando nos mostrar que não somos amados de Deus e que não somos protegidos de Deus, a palavra vai dizer tudo ao contrário, afirmando do amor de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Então a palavra de Deus poderosa, rica, profunda, espiritual, sábia, que nos dá ali condição de viver uma vida íntegra diante de Deus e preparados para os ataques de Satanás. E aí o verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Palavra e oração. É sempre a dobradinha aí, poderosa para uma vida espiritual saudável. Aqui é a oração, queridos. Oração de gratidão, oração de confissão, oração de intercessão, oração de adoração a Deus, que é o único que é digno de toda adoração, de todo louvor. Então, a oração. Então, aqui Paulo nos mostra alguns artefatos de proteção contra os ataques do inimigo. E aí, uma última atitude, e também repetindo aquilo que vimos na primeira parte desse estudo, voltando lá para o livro de Jó, quando o infortúnio nos acomete, nos encontra, quando o dia mau chega, na permissão de Deus, aqui nós estamos aprendendo que Jó passou pelo que passou porque Deus permitiu. E quando Deus permitir que nós passemos também pelo dia mau, então aqui virá uma atitude que é digna de ser copiado. Quando Jó, então, se viu acometido de uma grave doença na sua pele, dolorosa, e ele pega aquele caco para se raspar. Não foi só isso que ele fez, porque aqui o verso 9 fala que a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aqui, possivelmente, a mulher de Jó também sendo influenciada pelo diabo para induzir Jó a amaldiçoar a Deus. E Jó vai dizer então no verso 10, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aqui de novo, a poderosa atitude, aquela atitude que o diabo não espera de mim e de você quando o mal nos encontra. É uma atitude de adoração, uma atitude de rendição, uma atitude de reconhecimento que Deus é soberano, apesar do dia mau. Que essa lição de Jó seja uma lição poderosa na minha vida, na tua vida, e que nós realmente lembremos disso no dia que aquele infortúnio nos visitar novamente. Que nós realmente façamos a oração da rendição e da adoração verdadeira e genuína a esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Que Deus possa então abençoar ricamente a minha e a tua vida, para a sua honra
e glória.